Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Desculpa, gente. Me bananei aqui que eu quis colocar mais umas coisinhas para a nossa live de hoje. Então eu entrei um pouquinho atrasada aqui, mas bora lá. Porque temos tempo e hoje é dia da gente olhar para coisas bem especiais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem um tempinho aqui para o Instagram chamar todos vocês. Então, inclusive, vou fazer um encaminhamento para as pessoas que estão ao vivo, para as pessoas que não estão ao vivo. Vou encaminhar a live aqui, você também pode fazer isso. Hoje nós vamos falar sobre o além do aparente do seu relacionamento com o seu corpo. Esse tema é um tema muito especial, eu já comecei a falar sobre ele há 2 semanas atrás, quando eu estava fazendo a primeira live dessa série. Tem a ver com o movimento do Setembro Amarelo que nós estamos vivendo, tem a ver com o workshop que eu vou ministrar no dia 25, que vai ser extraordinário. Enfim, nós temos aí um movimento muito especial acontecendo com esse tema, para que a gente possa fazer uma reconexão com o nosso corpo, através dessas lives, através desse olhar. Inclusive eu mudei o título da live recentemente, justamente porque eu percebi, que a live ela estava com um tema muito específico e, na verdade, todos, às vezes a pessoa não tem problema para emagrecer, ela não tem problema para engordar, que era o título inicial, mas às vezes a pessoa tem uma questão com o corpo e é muito difícil alguém não ter uma questão com o corpo, Eu estou encaminhando aqui para algumas pessoas, mas agora eu vou voltar aqui para falar com vocês, tá? Então, bom dia a todos vocês que estão aqui. Opa, peraí. Oh, meu Deus. Eu quis colocar esse fone aqui, bonito, cheiroso, saboroso, mas de vez em quando eu aperto ele aqui e começa a tocar música. Vamos lá, então. Vou anotar aqui qual que é o nosso título de hoje. O além do aparente, do nosso relacionamento, do seu relacionamento, do seu relacionamento com o seu corpo. Eu vou fazer um exercício com vocês depois, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas bem especiais, como por exemplo, a gente falou na live lá de 2 sextas-feiras atrás, inclusive essa live tá gravada aqui no Instagram, tá gravada lá no YouTube, depois eu coloco aqui, quando eu for fazer os stories depois dessa live, eu vou deixar direitinho aqui pra vocês, pra poder saber a sequência. Paula, eu não assisti a live passada, é melhor eu sair daqui e ir lá assistir a live e depois voltar? Não precisa. Todos os movimentos que eu faço são como se fossem movimentos únicos, mas aí depois, se você desejar ter um complemento, ter mais insights a respeito desse assunto, aí você volta lá na outra live e assiste ela. Ela vai estar disponível para você também, tá? Então vamos lá. Bom, o primeiro passo que eu quero trazer aqui para vocês, até ontem eu fiz uma postagem falando sobre como a gente se vê como errado, como a gente está sempre se julgando, e algumas pessoas ficaram, poxa, Paula, fala um pouquinho mais sobre isso. Então, eu até vim lendo esse livro aqui do Dan Heer, que chama Sendo Você, Mudando o Mundo. O que eu percebo, tanto em consultório, como a minha própria história comigo mesma, e as pessoas que eu convivo e tudo mais. Todos nós temos um problema com o nosso corpo. Eu não conheço uma pessoa que nunca teve um problema com o seu corpo. Seja porque tem crise de enxaqueca, crise de dor aqui, dor lombar, seja porque tem uma doença crônica, seja porque tem ou tem problema para engordar, ou tem problema para emagrecer, ou porque come demais, ou porque come de menos, ou porque não gosta de tomar água, ou gosta de tomar água demais, ou porque tem problema de rim, tem problema de estômago, ou tem um problema de autoimagem. Eu acho muito difícil, eu não conheço alguém que eu já tenha conversado até hoje, inclusive eu mesma, que se olha no espelho todos os dias e ama 100% tudo que vê. Tem alguém aqui que é assim? Fala, Paula, cara, assim, todos os dias eu amo meu corpo é perfeito, eu não tenho uma dor, eu não tenho um desconforto, eu não tenho uma pira, eu não tenho uma gordurinha fora do lugar, eu não tenho um retoque que se eu pudesse, eu faria no meu corpo. Tem alguém aqui que nunca passou por esse movimento, seja movimento de questões internas, físicas, fisiológicas, de saúde física, seja de questões externas, de estética, autoimagem, autoconfiança? Que atire a primeira pedra, Não tem aquela história? Aqui quem nunca viveu nenhum movimento de percepção de autoimagem distorcida, que atire a primeira pedra. Eu lembro quando eu estava na faculdade, a gente foi num congresso uma vez e foi a primeira vez que eu ouvi do transtorno, como é que era? Agora até me fugiu o nome. Mas era um transtorno
disforme, como é que era, gente? Poxa vida, depois eu até vou buscar o nome, mas era um transtorno de autoimagem mesmo, né? Da pessoa, ela se olhar no espelho e ela vê a imagem dela totalmente distorcida, inclusive de estar magra e se ver muito gorda, ou estar muito gorda fisicamente falando, né? Muito acima do peso e se ver, enfim, dificilmente acontece o contrário. Mas a moral da história, ou então era de cicatriz, né? A pessoa olhar o rosto, ela vê o rosto disforme, enfim, é um transtorno, né? E tudo isso vem, e cada vez está mais claro para mim, por isso eu tenho estudado cada vez mais, tanto a constelação quanto o Access Consciousness, porque ambos trazem muito a palavra que eu quero que você escreva aí, tá? Essa palavra, ela é a palavra mais cruel que nós podemos fazer com a gente mesmo e com o outro. A palavra é julgamento. Que aqui vem ao contrário, né? Nós aprendemos desde pequenininhos, né? A gente saiu da barriga da nossa mãe, a gente já ouvia como a gente deveria se sentir, a gente já ouvia o que é gordo, o que é magro, a gente já ouvia o que é bonito, o que é feio, a gente já ouvia as polaridades, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, a gente já ouvia como que eu tinha que pensar sobre minha relação com o meu corpo, eu já ouvia sobre como eu deveria me sentir, inclusive. Eu me sinto feliz quando... Aquela família pode dizer assim, por exemplo, quando eu ia para Piraju é a cidadezinha lá da minha mãe. Quando eu chegava em Piraju e eu tava magra, que eu tinha feito uma dieta, alguma coisa, minhas tias, minha filha, você precisa comer, você tá magrinha, você tá doente, você não pode ficar magrinha desse jeito, você não vai conseguir viver, né? Em compensação, quando eu ia pra academia, quando eu ia para os lugares, precisa emagrecer, precisa perder peso, precisa se cuidar, precisa fazer atividade física. Então, dependendo do lugar onde você foi criada, dependendo do lugar onde você se relacionou com pessoas mais velhas, pessoas mais novas, etc., a gente foi instruído a pensar de uma certa forma a respeito do nosso corpo. Então, até esses dias, eu não lembro quem estava falando, não, foi aqui no livro mesmo, que ele dizia que tinha duas mulheres que eram a mãe e a filha, que eram bem gordinhas, e elas estavam com uma sobrinha dessa mulher que era bem magrinha. E essa mulher dizia, né, minha filha, você precisa comer porque senão você vai ficar muito magrinha, você tem que ficar bonita como a gente. De qualquer forma, independente de você se achar bonita ou feia, gordinha ou magrinha, de você se achar, enfim, com cintura, sem cintura, com bumbum, sem bumbum, peitão, sem peitão, doente, saudável, independente de qualquer coisa, quando você para se comparar, escreve isso aí. Quando você para se comparar com qualquer pessoa, ou até mesmo com você mesmo, 99% das vezes você está fazendo isso via julgamento. O julgamento é quando você traz um caráter pesado para essa observação. E normalmente você está fazendo uma comparação. Você está se comparando com algum paradigma, com algum conceito que 99% das vezes não foi você que escolheu. Porque se você fosse trabalhar com você mesmo, até me arrepia de falar isso, tá? Se você fosse trabalhar a sua relação com o seu corpo como ser infinito que você é, jamais você faria a crueldade de ficar se julgando como feio, como, sabe, feio, bonito, certo, errado, bom, mal, etc, etc. Jamais você faria isso. Inclusive tem uma pergunta em Access que eu amo, que diz, verdade, um ser infinito escolheria isso? Tome nota dessa pergunta, que essa pergunta ela é muito legal. Verdade, um ser infinito escolheria se julgar de gorda, de magrela, de, sei lá, fala aí alguma coisa, de esquisita, de sardenta, de mãozão, de pezão, de joelhão? Verdade, um ser infinito se olharia e ficaria se julgando, dando todo esse peso, toda essa carga? Percebe, gente? Então, nós vamos voltar a falar das razões, né? Porque a gente, por exemplo, precisa de peso, tá? Muitos de nós, a gente precisa do peso, a gente engorda de uma forma não saudável, porque nós precisamos do peso para aterramento, eu já vou explicar daqui a pouco, tá? Para a gente se sentir nutrida, porque a gente não sente que mamou o suficiente, não foi nutrido o suficiente pela nossa mãe, principalmente na gestação.
A gente aumenta o nosso peso porque a gente precisa se sentir protegida, a gente precisa ter uma capa de gordura, a gente precisa ter um movimento de afastar o outro. Nós aumentamos o nosso peso para se sentir querido, para se sentir fofinho, para se sentir acolhedor. Nós aumentamos o nosso peso porque em alguns momentos nós estamos cuidando de alguém de forma invisível. A lealdade invisível que a constelação nos traz existe de uma forma muito potente. Nós compramos a dor de um excluído da família e por conta dessa dor que nós nos associamos, é como se a gente fizesse assim: querido excluído, eu vejo você através do aumento do meu peso, eu como por nós dois, eu fico aqui, eu fico mais pesado para eu aterrar, para eu estar aqui materialmente, para que as pessoas possam me ver e através de mim possam ver você. Isso é um movimento muito sério, que a gente precisa até de mais tempo para falar sobre ele, tá? E também nós aumentamos o nosso peso por conta da negação da nossa essência. O que é a negação da nossa essência? Por exemplo, eu negando o meu feminino. Muitas mulheres têm isso e muitos homens têm isso, de negar o masculino. Por quê? Porque nós sofremos, nossa, isso me arrepia profundamente também, é muito forte, né? Nós sofremos muito com os nossos pais. Por mais que você tenha tido uma boa educação, meu pai mesmo às vezes fala assim pra mim: nossa, mas a gente deu tudo pra você, a gente deu tudo de excelente, etc. Né? Só que de forma inconsciente, os nossos pais abusaram da gente, abusaram entre eles, de nós, colocaram a gente no meio do casamento deles. É muito difícil um ser humano, que eu trato bastante gente em consultório, é muito difícil eu ver alguém que não foi colocado como mediador da relação de casal dos pais. Eu acho que eu nunca vi, pra ser bem sincero. E graças a isso, a gente entra num movimento de eu não quero ser como vamos supor que eu, mulher, né? Eu não quero ser como a minha mãe, eu não quero ser como as mulheres da minha família, eu não quero sofrer o que elas sofreram. Então eu começo a negar o feminino, e negando o feminino eu começo a fazer movimentos com o meu corpo que vão fazer com que o meu corpo não só aumente peso, mas crie doenças que são relacionadas à negação desse feminino. Então eu posso não ter menstruação, isso eu já criei, nossa, eu trato muitas pessoas que criam isso, tá? Eu posso ficar sem menstruação, eu posso ficar menstruando várias vezes, as mulheres criam, a gente cria, né? Nós mulheres, a gente cria endometriose, a gente cria problemas de espinha, aí vai lá, vai tomar um anticoncepcional, começa a tomar um anticoncepcional novinha para poder tratar, a menina nem teve a primeira relação sexual ainda, e ela já tá tomando anticoncepcional, isso aconteceu comigo, inclusive, porque tinha espinha, então precisava tratar a espinha. Eu lembro que eu entrei em depressão profunda, porque eu tinha hipotireoidismo e estava tomando um medicamento, um anticoncepcional, que anulava o efeito do remédio do hipotireoidismo que eu estava tomando. Eu fui descobrir isso pesquisando, estudando, tanto é que até uma médica minha aqui de Presidente Prudente, eu comprei um livro uma vez nos Estados Unidos, e através desse livro, que chamava Como Viver com Hipotireoidismo, coisas que seu médico não conta pra você. Por que não conta pra você? Porque nem sabia, né? E ali dizia que o anticoncepcional anulava o efeito do remédio do hipotireoidismo. Eu lembro de ter dado esse livro pra minha médica, e ela falou: meu Deus, olha que informação nova, que bacana, né? Isso há muitos anos atrás. Mas o que era ali? Já desde pequenininha já tinha começado o movimento de negação do feminino. Não quero menstruar. Eu menstruava uma vez, nem sei porque eu tô falando isso aqui, mas deve servir para alguém, né? Menstruava uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 1 ano. Então, muito nova, além de ter problema com esse tema na minha vida, eu não sabia me relacionar com isso. Eu confesso para vocês que com 42 anos, eu voltei parei de tomar anticoncepcional faz um tempo já, mas ainda é um tema difícil. Por quê? Porque a vida inteira foi dito que ser mulher não era bom, que ser mulher era ser fraca, que ser mulher era... eu precisava ter uma outra força, então eu me comparava com os homens. Percebe que tudo que a gente está falando aqui tem a ver com julgamento? Percebe que tudo que a gente está falando aqui tem a ver com comparação? Então eu precisava ser como os homens não menstruam. Então, muito cedo, o que eu fiz? Comecei a tomar anticoncepcional direto. Anticoncepcional que não menstruava, mais de 20 anos eu tomei, eu nem sabia, nem precisava comprar nada que fosse ligado a esse tema, tipo absorvente, essas coisas todas, né? Mas por quê? Porque eu estava negando o meu feminino, e teve várias consequências disso na minha vida, várias consequências, né? Fui trabalhar em lugares, inclusive, onde tinham homens, e aí o que eu fazia? Todo o meu movimento era um movimento de negar o meu ciclo, de negar a minha essência. Então, é um alto preço que a gente paga por essas comparações que a gente faz. Então, aí você vai lá e se compara com a amiga, com a parceira de trabalho, com a colega, com a família, alguém da família, etc., que tá
tá malhando, que tá super magrinha, que tá fazendo um monte de dietas, frequentando médicos disso, médicos daquilo, etc. Aí você vai lá e começa a querer trazer isso para sua vida. Só que, verdade, isso faz sentido de verdade para você? Será que para você... Oh, meu Deus, esse fonezinho aqui, ele tá me deixando desafiada. Mas verdade, é assim, é exatamente esse modelo que funciona para você? Quantas vezes eu fiz dieta, por exemplo, porque eu sempre fui gordinha, né? Eu era gordinha, emagreci, efeito sanfona foi a vida inteira. Só que, o que aconteceu? Eu lembro que eu sempre questionei, eu falava, gente, mas não é esse modelo pra mim, mas eu não sabia um outro modelo. Então, eu ia no endócrino tradicional, eu ia no médico, eu ia na nutricionista, e eu pegava dieta, e uma hora era dieta da sopa, outra hora era dieta do não sei o que, e eu vivia buscando dietas e formas que eu pudesse, fórmulas na verdade, que eu pudesse emagrecer, mas eu nunca tinha parado, como agora, para conversar com o meu corpo e perguntar pro meu corpo o que faz sentido para ele. E a gente se violenta, gente, o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente está se comparando e se julgando o tempo inteiro. A gente aprendeu a fazer isso. Então a gente vai lá e pega um modelo de dieta que tá todo mundo usando, inclusive na mídia, né? E hoje que nós temos Instagram, nós temos todo esse movimento de redes sociais e tudo mais, a gente tem muitos modelos o tempo inteiro aparecendo pra gente. É muito mais overdose de informações, fazendo com que a nossa cabeça fique pilhada o tempo inteiro pensando, meu Deus, eu tenho o quê? Eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer essa dieta, eu tenho que fazer esse tratamento, eu tenho que cuidar de mim assim, eu tenho que me parecer de tal forma, eu tenho que usar tal brinco, eu tenho que usar tal colarzinho, eu tenho que usar tal sapato, porque senão eu não tô na moda, eu tenho que aparecer eu trato pessoas, por exemplo, que começaram a fazer um trabalho de redes sociais maravilhoso, mas são pessoas que estão com uma overdose de ter que aparecer, que estão com uma overdose, de ter que mostrar uma vida legal todos os dias. E, gente, desculpa, mas a gente não tem uma vida legal, absolutamente legal, 100% todos os dias. Eu acredito na felicidade constante. Eu sou uma pessoa que eu me sinto feliz constantemente. Mas existem picos no meu dia, existem situações que às vezes me estressam, existem situações que às vezes me tiram, existem momentos que meu corpo pede para eu descansar mais. Hoje, por exemplo, eu trazei aqui com vocês por 2 motivos. Um, porque eu acabei acordando mais tarde do que eu tinha previsto. Eu não conseguia acordar antes. Meu corpo pediu para ficar um pouco mais na cama. Da mesma forma que, aí eu sentei aqui e quis escrever mais algumas coisas. E eu falei, bom, eu tenho 2 opções. Eu posso entrar no julgamento, meu Deus, eu marquei que era pra entrar 8h30 ponto, e eu não tô entrando 8h30 ponto, meu Deus, o que vai acontecer com as pessoas que se programaram para estar comigo 8h30 ponto? Você acha que as pessoas iam se sentir mais felizes, mais leves de estar comigo 8h30 ponto, eu sofrendo, com o chicote estralando atrás de mim, pensando, meu Deus, eu sou mal, eu sou terrível? Ou as pessoas ficariam mais leves, mais receptivas ao movimento, mesmo que sejam menos pessoas que talvez vão entrar, porque outras tinham se preparado para entrar mais cedo, 8 horas, porque a gente mudou o horário da live, etc. Mas as pessoas que estão aqui, elas vão sentir muito mais energia do não julgamento que eu estou fazendo comigo mesmo, que eu entrei 8h35, 8h36. Quem está disponível vai entrar aqui. Percebe como a vida começa a ser mais leve quando a gente tira o chicote da mão? A Rebeca está falando, super importante esse tema, muito importante. Eu tô assim toda arrepiada de falar. Inclusive eu vou fazer um spoiler aqui, tá? Vocês que estão acompanhando, vocês que estão por perto aqui, eu vou fazer o workshop no dia 25, que é domingo que vem, sem ser esse agora o outro, das 9 ao meio-dia, tá? Eu mudei os horários dos workshops, mudei o dia dos workshops para mais pessoas poderem usufruir ao vivo. O pessoal falou que terça-feira não estava conseguindo participar ao vivo, né? Vai ser um workshop muito grandioso. Eu ia fazer o tema Constelando Saúde Física e Mental, mas ontem eu estava refletindo e falei, não, gente, eu vou fazer o tema constelando a minha relação com o meu corpo. A nossa relação com o nosso corpo, ela é essencial. Enquanto eu não estou bem com o meu corpo, enquanto eu não me aprofundo na minha relação com o meu corpo, enquanto eu não me reconcilio com o meu corpo, é muito difícil eu ter uma vida leve. É muito difícil eu me sentir em paz no movimento de construção da minha prosperidade em todos os sentidos. É muito difícil eu ter prazer sexual. Você tem coragem de ficar pelada na frente do teu marido, do teu namorado? Você tem coragem de andar peladora na tua casa aí? Todo mundo nu? Oba! Como cantaria meu pai e minha mãe lá no passado.
Você tem coragem de olhar para o teu corpo e reconhecer a grandeza do teu corpo? Você tem coragem de se achar bonita de verdade, com roupa e sem roupa? Você tem coragem de olhar para a essência do teu cabelo e deixar o teu cabelo desgrenhado de vez em quando, andar sem maquiagem eventualmente? Tem coragem de... Falando isso, acho que eu vou até tirar vou ficar sem cílios pro workshop. vou sem maquiagem, é boa. Vou trabalhar essa conexão, que eu não tinha pensado nisso. Porque sim, nós temos vários mecanismos. Eu tô aqui com os cílinhos, né, que chama, acho que volume russo. Eu tenho clientes, eu tenho parceiras que são donas de clínica de estética, que também estão buscando esse lugar, inclusive, de parar de incentivar a insanidade das pessoas, de se cuidarem pelo desespero. Muitas pessoas se cuidam pelo desespero da comparação, de se comparar com outras pessoas, de querer ser bonita, de querer ser etc, etc. Eu mesma, eu tô aqui, tô fazendo com filtro. Além de estar aqui maquiada e tudo mais, eu tô fazendo essa live com filtro. Parece besteira, gente, isso que eu tô falando pra vocês, mas o tempo inteiro, por que eu tô fazendo essa live com filtro? Por que eu tô fazendo essa live com uma luz aqui? A gente faz essas coisas até mesmo sem perceber, porque a gente tá o tempo inteiro buscando essa estética, buscando esse olhar de ser aprovada, de ser bonita, de não ter uma mancha, de não ter uma ruga, de não ter nada. Eu honro e agradeço a medicina, honro e agradeço a estética, a odontologia que está trabalhando agora, a estética como uma profissão linda, linda, grandiosa, que cuida das mulheres, que resgata a autoestima das mulheres. Eu sou super a favor das mulheres se tratarem sim, de fazerem procedimentos sim. A questão é a intenção disso tudo. Qual é a intenção que te leva para uma cirurgia plástica? Qual é a intenção verdadeira, profunda, que está lá por trás, que te leva para uma bariátrica? Gente, vocês não têm noção, a bariátrica, ela é um grande perigo, mas um grande perigo. Pessoas entram em surtos psicóticos, elas se perdem completamente na essência da sua personalidade depois que fazem uma cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica tira, e eu não tô falando que é ruim, mas a intenção que normalmente leva essas pessoas a fazer uma cirurgia bariátrica, a intenção que leva normalmente as pessoas a entrarem nesse processo é a não aceitação. Eu não aceito o meu corpo. Eu não me aceito como eu sou. A intenção que leva a maioria das pessoas a fazer procedimentos invasivos, a entrar em movimentos de atividade física exagerada, de se machucar, de se lesionar, inclusive, ou de entrar em dietas que a pessoa chega a passar mal. Cara, quantas pessoas você conhece que são assim? Quantas vezes você fez isso com você? Quantas vezes você entrou em movimentos de tomar vários tipos de medicamento? De entrar em movimentos de se maltratar fisicamente. Eu mesma, várias pessoas que conhecem a minha história aqui sabem que até muito pouco tempo atrás, mas muito pouco tempo mesmo, eu era viciada em Dorflex. Eu chegava a tomar 2 cartelas de Dorflex por semana. Isso é automutilação. Ah, Paula, mas automutilação não é se cortar, não é? Não, automutilação é tudo aquilo que fere a tua relação com o teu corpo. Automutilação é tudo aquilo que você faz que desrespeita a tua essência. Todas as vezes que você sente, Paula, comer brigadeiro é automutilação? Não. Se você senta para comer um brigadeiro, para você degustar um brigadeiro, doce, açúcar, não importa. E isso você faz com prazer, pela felicidade de estar ali, que seu corpo pediu para você, você está nutrindo o teu corpo, isso é grandioso. Agora, se você sentar com um pote de brigadeiro, comer o brigadeiro, chegar a passar mal de comer o brigadeiro, e depois querer vomitar, ou ficar na masturbação mental, como a gente fala, eu não devia ter comido, eu não devia ter... Isso é automutilação. Isso é droga. Ai, Paula, eu não uso drogas. Eu nunca fumei não sei o que, eu nunca cheirei não sei o que lá, blá, blá, blá. E fala isso cheio de orgulho. Verdade? Você nunca usou drogas? Toda vez que você se julga, você está usando drogas. Toda vez que você se compara com alguém, você está usando drogas. Toda vez que você enfia um monte de coisa dentro de você, sem critério nenhum, sem prazer nenhum, pelo simples movimento inconsciente de se entupir de alguma coisa, porque você está suprindo ali uma necessidade emocional que você ainda não parou para olhar, você está usando drogas. E eu tô falando com você e tô falando comigo também, porque todos nós fazemos isso, nós somos humanos, gente. Né? Eu até comprei, ontem chegou esse livro maravilhoso aqui, que é um livro de Axis também, que chama Corpo Certo Pra Você. Gente, é sério, tá? Não é querendo falar pra vocês virem participar do workshop domingo dia 25, não, mas vem participar do workshop dia 25, vai ser massa pra caramba. Eu amo as lives que a gente faz aqui, mas as lives só tem 1 hora e eu sofro, eu ainda sofro, de verdade, eu confesso pra vocês, porque tem pouco tempo, eu queria falar tanta coisa, fazer exercício com calma e tudo mais, né? E a gente tem essa oportunidade nos workshops
que são os lugares, né? Os momentos que a gente tem, que daí a gente vai tirar ali 3 horas, né? Vai ter exercício, vai ter constelação, etc. E eu acabei tirando da página daqui. Mas a página aqui, ela dizia justamente de julgando o seu corpo. Olha lá. Sumiu daqui. Eu fechei o livro bem na hora. Aqui, ó. Capítulo 4. Julgando o seu corpo. Sempre que adquire um ponto de vista fixo, tudo que você enxerga é o que pode ser compatível com o seu ponto de vista fixo. Você se levanta de manhã, olha-se no espelho, no banheiro e diz, estou horrível hoje. Quem é essa pessoa velha olhando para mim? Ou você diz, isso está muito flácido, isso está muito caído, isso não é grande o suficiente, isso é muito curto. Isso tudo são julgamentos. O que o julgamento cria? O julgamento cria mais julgamento. O julgamento cria o que eu chamo do chicote estralando nas costas. Sabe? Tupsh, tupsh, tupsh. Enfim, se você, como todas as outras pessoas que já conheci, você tem um caso de amor com o julgamento de si mesmo e do seu corpo. E seus julgamentos são a maneira como você cria seu corpo e a maneira como você o destrói. E o que olha só, essa frase é muito poderosa, tá, gente? São os seus julgamentos, os seus julgamentos são a maneira como você cria o seu corpo. Então, quanto mais eu me julgo, então, por exemplo, se eu me julgo que eu estou fora do peso, eu estou gorda, que é a palavra que a gente usa, mais gordura você vai criar. Se você julga, eu estou muito magra, eu gostaria de ser mais gordinha, eu gostaria de ter mais recheio, mais magrelice você vai criar. Se você julga, eu não aguento mais sentir essa dor, mais dor você vai sentir. Se você julga, eu não aguento mais tomar medicamentos porque os medicamentos estão acabando comigo, mas eu não consigo parar de sentir dor, mais disso você vai criar para sua vida. Se você cria, eu não posso falar a minha voz, eu não posso gritar a minha voz. Quem aqui nunca teve dor de garganta? Quem aqui nunca ficou com processo alérgico de não poder falar? Eu já várias vezes, principalmente no passado, quando eu ainda não conhecia essas ferramentas e que eu me julgava, me comparando com a minha mãe, porque minha mãe foi uma cantora grandiosa, é uma cantora, né? Ela não trabalha mais com isso, mas minha mãe foi backing vocal da Alcione, foi backing vocal do Tim Maia. Minha mãe cantava, puxava samba enredo, escola de samba. Aí a Paula sentia assim, quem sou eu para cantar? Quem sou eu para soltar a minha voz? Quem sou eu em comparação à minha mãe? Ao invés de eu olhar para minha mãe e falar, nossa, que grandiosa que é minha mãe, nossa, que demais eu ter uma mãe assim que me deu esse talento e que agora eu posso sobrecriar esse talento, eu posso levar esse talento Deus milhão de vezes maior, mais potente para o mundo, até me arrepia de falar, do que minha mãe fez, uau, que demais. Não, era assim, não, eu não posso cantar porque senão eu vou ultrapassar minha mãe não conseguiu seguir isso como profissão, e aí quem sou eu para fazer isso como profissão? Percebe? Eu vou tirar esse aqui, gente. Pronto. Então percebe, gente? Nós anulamos a nossa voz, nós recriminamos o nosso corpo, nós criamos doenças o tempo todo, nós criamos desconforto, nós criamos distorção da nossa autoimagem, nós calamos a nossa voz, nós calamos a nossa potência de se expor ao mundo, de fazer uma live, de fazer um trabalho grandioso, porque não é só através de lives ou redes sociais. Nós calamos a nossa voz porque nós estamos em julgamento o tempo todo. Então, esse é o primeiro passo para você começar a perceber qual é a relação que você tem com o seu corpo. Um dos objetivos mais fortes que eu tenho aqui nessas lives de sexta-feira que a gente está fazendo, especialmente agora em setembro, também do workshop que nós vamos fazer agora dia 25 de outubro, é restabelecer, restaurar a sua comunhão com o seu corpo. A Rebeca até escreveu algo aqui, que é exatamente a frase que logo de manhã ela já veio aqui para mim. E você pode dizer, pode anotar essa frase aí. O meu corpo é o meu instrumento de evolução na Terra. Gente, o nosso corpo, ele é a maior grandeza que existe. Enquanto eu estou em julgamento, enquanto eu estou me chicoteando, enquanto eu estou me automutilando, porque eu não me aceito como eu sou, automaticamente eu estou destruindo a potência do meu ser infinito. Olha que forte que é isso, né? Então, nós vamos falar agora sobre aquelas causas que eu estava falando, de quando eu crio peso. E o peso, gente, vai ser qualquer doença, tá? O peso não é só o peso corporal, é qualquer doença. Mas antes disso, eu quero que você anote um segredinho. Quem quer um segredinho? Eu só vou falar o segredinho se 5 pessoas, pelo menos, escreverem aqui. Eu quero que a Paula fale o segredinho. Né? Eu não sei se vocês estão aí. Vamos interagir um pouquinho aqui, porque normalmente eu vou falando aqui e às vezes a gente acaba não interagindo.
Então 5 pessoas têm que escrever aí, eu quero segredinho, pra eu poder falar o segredinho, porque senão eu não vou falar não. A Manu, que é o segredinho. Ai, que bom que você tá aqui, gostosa. Saudade de você. Eu quero o segredinho, a Manique quer o segredinho. Oba, quem mais quer o segredinho? Hã? Quem mais quer o segredinho? Ah lá, tô esperando. Tem mais 3 agora pra escrever. Eu quero segredinho, quero segredinho. Senão não vou falar, senão eu vou seguir pro próximo assunto, depois eu volto aqui. Então eu vou seguir pro próximo assunto, tá? E aí depois eu volto aqui. Ah, a Rebeca quer o segredinho. A Marli quer o segredinho. Mais um. Ah lá, pronto, a Ju quer o segredinho. Eu vou falar o segredinho. Anota esse segredinho, porque esse segredinho, ele é luz da vida, gente. Você vai conversar com você. Você vai se olhar no espelho, você vai abrir uma selfie aqui no celular, sei lá, amor que é o segredinho também. 6, quem dá mais? Você vai fazer de alguma forma que você vai se olhar, tá? Você vai se dar esse presente de se olhar. Você vai pegar, por exemplo, ah lá, a Karina também quer o segredinho. Você vai pegar assim, ó, por exemplo, um selfie no seu celular. Quem estiver entrando aqui agora vai falar Paula louca, né? Tá com o carão ali enfiado na tela. E você vai dizer assim pra você: eu me amo, eu me respeito, eu me perdoo, eu me aceito como eu sou. E você vai falar isso pelo menos 10 vezes, de manhã, de tarde, de noite. Coloque aí momentos que você possa fazer isso. Coloque o despertador para você se lembrar de fazer isso, porque a gente se sabota, tá? A gente gosta tanto de ficar na dor, a gente tem tantos ganhos secundários. Aliás, tem lives sobre ganhos secundários lá no YouTube que vale a pena ver, tá? Então, mesmo que você não acredite inicialmente, você vai se olhar profundamente, mas se olha mesmo, sabe? Olha assim, ó, se você estiver no espelho, quando você coloca os olhinhos assim, você consegue se olhar. E aí você vai dizer pra você: eu me amo, eu me respeito, eu me perdoo, eu me aceito como eu sou. O princípio da cura desse movimento, da nossa relação com o nosso corpo, está na autoaceitação. A consciência inclui tudo, não julga nada e não exclui nada. Escreve isso. Todas as vezes que eu estou excluindo algo, eu crio inconscientemente movimentos de compensação desse algo. O que são movimentos de compensação? Criar mais disso para você ter que olhar para isso. O que é a compensação? É tudo aquilo que eu faço por conta de não querer olhar para algo que eu excluí mesmo. Eu faço um movimento de exclusão e a lei do pertencimento diz: o sistema não permite exclusão. O sistema, a nossa alma maior, sempre vai trabalhar com a inclusão, com a necessidade de inclusão. E o que acontece por conta dessa necessidade de inclusão? Todos nós somos obrigados a olhar para a verdade nua e crua dos nossos temas toda vez que a gente exclui esses temas. E o tema ali vai voltando. Quem é que nunca sentiu uma repetição de padrão? Quem é que nunca passou por uma situação, por exemplo, que você já sabia o que fazer, por exemplo, comportamentalmente falando, mas o negócio parece que volta. Ah, você começa a se relacionar com um padrão de pessoas. Aí você pensa que você já resolveu isso porque você terminou um relacionamento, vamos supor. Daqui a pouco você começa a se relacionar com alguém e você fala: nossa, é o amor da minha vida. Nossa, encontrei a pessoa perfeita, tá tudo incrível, tá tudo maravilhoso. 2, 3 meses, a casa cai, a máscara cai e o padrão volta. Por quê? Porque houve uma exclusão. Toda exclusão gera uma necessidade de compensação. E a compensação nada mais é do que você criando mais daquilo para você parar e olhar e respeitar aquilo. Por isso eu me amo, eu me respeito, eu me perdoo, eu me aceito como eu sou. Eu me amo, eu me respeito, eu me perdoo, eu me aceito como eu sou. Isso é um movimento de você fazer e é um movimento que você precisa repetir. Porque por mais que você faça isso aqui comigo como um exercício, você acredite nisso, a tua mente, a nossa mente, gente, ela tá 24 horas por dia exposta a um monte de informação que essa realidade traz. E as informações que essa realidade traz são informações viciantes, são obsessivas, são implantes distratores que ficam distraindo a gente da verdade. E ao mesmo tempo são julgamentos e comparações, definições, conclusões, o que mais é possível. Percebe? Então nós precisamos treinar essa postura. Por que eu tô fazendo café com consciência toda sexta-feira aqui? Pra gente treinar essa postura. Paula, 1 hora por semana vale?
Lógico que vale, mas você vai ter que fazer a tua parte. Bert Hellinger diz que a constelação, e eu acredito que isso vale para qualquer ferramenta, ela revela pra gente uma desordem. Ela revela a violação de uma ordem. Então, por exemplo, você que vai participar lá do workshop dia 25, você vai fazer uma constelação. Então, você vai escolher um tema lá relacionado à tua relação com o teu corpo. Pode ser autoestima, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser algum transtorno, alguma doença física, pode ser qualquer coisa. Paula, eu posso constelar transtorno de pânico? Pode. Eu posso constelar a gordura abdominal? Pode. Eu posso constelar o problema do dedinho que eu tenho no pé direito? Pode. Por quê? Porque a constelação ela vai trazer à tona essa consciência. Quando a gente constela, a gente está disponível de coração para olhar além do aparente. É o que a gente faz aqui, inclusive. O além do aparente do seu relacionamento com o seu corpo é o tema do nosso encontro de hoje. Então, quando nós vamos constelar, né, num workshop, numa imersão, etc., você vai trazer à tona a verdade mais profunda a respeito daquele tema. E aí, o que acontece, então? Você tem que colocar em prática a tua parte. É o que Bert Hellinger diz, inclusive. Ele fala: a constelação revela a violação de uma ordem. Mas, depois da constelação, o cliente tem que colocar em prática essa ação. O que é essa ação? Eu me amo, eu me respeito, eu me perdoo, me aceito como eu sou. É você perceber que você está julgando o teu corpo, achando: ai meu Deus, eu tô gordinha, ai tô feia, ai não sei o que, ai nananã, ai uma cicatriz aqui, ai mais uma ruga aqui, mas não sei o que, mas essa dor, nananã. E você está julgando, você está querendo excluir, você está querendo arrancar isso de você e não está conversando com isso. Então, você vai fazer o movimento todos os dias de perceber. Você pode fazer, inclusive, perguntas. Corpo querido, coloca a mãozinha no teu corpo aí agora. Faz assim: corpo querido, o que essa intensidade está querendo me contar? Imagina que seja uma dor, que seja um julgamento, que seja você se sentindo mais gordinha, mais magrinha, mais qualquer coisa, tá? Corpo, verdade, ó, tô aqui, tô com dor de garganta, por exemplo, verdade, corpo. O que essa dor, essa intensidade aqui na minha garganta tá querendo me contar, que eu ainda não percebi? O que está certo sobre isso que eu ainda não percebi? Que consciência se requer para que você, querido corpo, diminua essa intensidade? E o que mais é possível? Então você começa a conversar com o teu corpo, começa a permitir que o teu corpo te traga presentes a partir de dores, questões aí que você possa ter, tanto psicológicas, mentais, emocionais, como físicas. Então nós temos, gente, 24 horas por dia, por conta de todos os movimentos de julgamento, comparações que a gente aprendeu a ter e todas as informações que a gente recebe, a gente vai sair do eixo. Mas aí você volta para você, inclusive se tocando, sabe? Querido corpo, vamos lá, conversa comigo. Dá bom dia pro teu corpo, acorda de manhã e fala: oi corpo querido. Nossa, que honra, que alegria a gente poder servir juntos nessa missão aqui. Olha que lindo a gente poder fazer isso, sabe? Poder passar a mãozinha assim, ó, cabeça querida. Tem um exercício de Aura Master do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido, que no final do exercício tem algumas pessoas que estão aqui que já fizeram esse exercício. Ele fala pra gente passar a mão pelo corpo inteiro e ir agradecendo parte por parte. Gratidão cabeça, gratidão couro cabeludo, gratidão sobrancelhas, gratidão cílios, gratidão olhos, gratidão tímpanos, ouvido, gratidão maxilar, gratidão ossos do rosto, gratidão boca, dentes, gengiva, saliva, gratidão tireoide, gratidão, como é que chama? Timo, gratidão hipófise, gratidão amígdala cerebral. Paula, mas eu não sei tudo isso de nome. Vai passando a mão no teu corpo, vai pedindo pro teu corpo te dar os nomes, vai pedindo pro teu corpo te informar o que ele quer que você agradeça. Gratidão dedinhos, falanges dos dedinhos, unha, gratidão cotovelo, gratidão articulações, gratidão coração, gratidão mamas, gratidão estômago, intestino, gratidão útero, gratidão coluna, gratidão líquido amniótico da coluna, gratidão pele, gratidão sangue, gratidão circulação, gratidão pés que me sustentam, gratidão os dedinhos dos pés, gratidão canela, gratidão, o que mais? Fala aí. Gratidão quadris que sustentam aqui meu corpo sentado, gratidão ânus, gratidão perereca, pênis, né? O que você é homem, você é mulher, gratidão as expressões que eu consigo fazer. Cara, imagine se todos os dias você se relacionasse com o seu corpo, reconhecendo a grandeza que você é através dele. Tô falando com vocês e tô falando comigo também. Quantos dias, às vezes, eu faço vários rituais de manhã, né?
Eu sempre tenho esse movimento de acordar, de fazer algumas perguntas. Inclusive eu vou criando ferramentas aqui para vocês, vou começar a passar mais ferramentas nesse sentido para vocês também, de orações de conexão, de meditações de conexão. Tem várias meditações, inclusive, depois eu falo mais sobre isso com vocês, mas enfim, a moral da história é que crie os teus rituais, crie os movimentos de você se perceber, crie os movimentos de você cuidar de você. Autocuidado, gente, não é a dieta que você vai fazer, autocuidado não é você ir no médico só. Sim, você ir no médico, você ir no dentista, você fazer um procedimento, você ir numa esteticista, você fazer uma massagem, tudo isso sim é autocuidado. Mas o maior autocuidado é você se olhar com carinho e generosidade. É você ser, inclusive, os 5 elementos da intimidade com você mesmo. Você pode anotar quais são os 5 elementos da intimidade. Gente, eu me empolguei falando nessa outra linha de raciocínio e eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar os temas que eu tinha preparado aqui pra gente falar mais profundamente no próximo encontro e no workshop, tá? Que vai ser aprofundar aquelas causas lá que eu falei pra vocês, do aterramento, proteção, lealdade invisível, nutrição, negação da essência, punição aos pais, também tinha até esquecido disso aqui, a questão dos gêmeos e abortos, tá? Muitas vezes a gente tem problemas de transtornos de alimentares mesmo, por causa dos abortos que não foram reconhecidos na família. Isso é muito clássico, vocês não têm ideia. Tá? Mas nós vamos precisar de mais tempo realmente para aprofundar isso. Mas eu acho que hoje a gente entrou numa sintonia muito legal aqui, de ferramentas mesmo, né? Para vocês perceberem. E eu tô estimulando aqui você a fazer o teu ritual mesmo, sabe? Criar esse movimento de conversar com o teu corpo, de reconhecer o teu corpo, de sair do julgamento, de se perceber julgando e falar, cara, para. Inclusive tem uma técnica chamada 6 pares. Quando você percebe, não é só sobre você com o teu corpo, é sobre qualquer coisa, tá? Você percebeu que você tá muito angustiado, muito, ai meu Deus, eu preciso disso. Você pode fazer essa técnica, você vai contar 6 pares devagar, falando pare de preferência em voz alta, mas se não der pra falar em voz alta, você não fala, tá? Então você vai fazer assim, pare. 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 Pare, pare, pare. E percebe como fica o seu corpo. Já falo 5 elementos, obrigada por me lembrar, Manu, eu já tinha esquecido. Então, assim, os pares, esses 6 pares, eles são... Você pode perceber que, normalmente, o primeiro, segundo, terceiro pare, você fica com raiva. Fala, ai, que pare, o caramba. No 4º, você começa a baixar a guarda. No 5º, você já não lembra por que você está falando pare. No 6º, você já baixou a tua fisiologia de agitação, de surto psicótico. Você já está em outra, tá? Essa técnica, ela é extraordinária. E mais uma outra técnica, que daí essa vem de Axis, é fazer a frase maluca. Repete aí comigo, eu já volto para os 5 elementos, tá? Tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Gary Douglas, fundador de Axis, ele diz pra gente repetir de 3 a quantas vezes você achar que é necessário. Fala até talvez umas 25 vezes, mas se você precisar de mais vezes, fale. Mas pelo menos 3 vezes esse joguinho. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Quando você repete isso, se você estiver repetindo aí comigo, você vai ver. Você vai falar, cara, assim, como assim? Não faz o mínimo sentido. Tudo é oposto para ser, mas nada é oposto para ser? Como assim? Não é compatível o negócio. É justamente essa a intenção da ferramenta. Ela dá um bug no teu cérebro. Você fala, não, peraí, não faz sentido. No que não faz sentido, você desvia o foco. No que você desvia o foco, você sai do hiperfoco daquela situação. Aquela situação para de te dominar, tá? Então, mais uma dica bem top, especial aí como ferramenta para vocês usarem. Então, vamos falar os 5 elementos da intimidade, pra gente ir se encaminhando para o final do nosso encontro de hoje. Então, vamos lá. Escreve aí. Honra, confiança, gratidão, permissão e vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Inclusive, eu deixei separado, eu boto sempre livros aqui para ancorar nosso relacionamento, a nossa live aqui, né, os temas que eu trago aqui para vocês. E um dos que eu deixei foi a coragem de ser imperfeito, sendo você mudando o mundo. Por quê?
Porque na verdade, gente, aí eu vou começar de baixo para cima, e a vulnerabilidade trata-se de justamente a gente ter essa coragem de pagar os micos que só a gente pode pagar. É, na verdade, quando eu aceito a minha essência, quando eu paro de tentar me fazer uma pessoa, um personagem, porque eu estou me comparando com outras pessoas, quando eu passo a viver a minha verdade, e isso só é possível se eu tiver um bom relacionamento, uma comunhão restaurada com o meu corpo, quando eu estou nesse nível de autoaceitação, eu consigo inclusive criar muito mais. Eu consigo me conectar com pessoas muito mais grandiosas. Por quê? Porque as pessoas começam a chegar pela nossa vibração, gente. Todos os relacionamentos que você tem, eles estão diretamente relacionados a como você se olha. Paula, que negócio é esse? Eu já falei sobre isso em outras lives também, mas vamos trazer um pouquinho disso aqui, né? A forma como eu me trato é a forma como as pessoas vão me tratar. Isso é um fato. Neurônio espelho, nós trabalhamos por neurônio espelho o tempo inteiro. Da mesma forma, quando eu estou muito bem comigo, as pessoas me elogiam, as pessoas falam que eu sou bacana, que eu sou boa nisso, naquilo, elas reforçam as minhas qualidades. A mesma coisa acontece quando eu estou me tratando mal. Quando eu me acho ruim, quando eu me acho feia, quando eu me acho não boa o suficiente, o que vai acontecer? As pessoas vão trazer isso pra mim. E quer relacionamento mais potente para fazer isso com você? Relacionamento de casal. Quando o teu relacionamento de casal entra em crise, quando o teu relacionamento tá trazendo um monte de pontuações negativas sobre você, você tá fazendo isso com você. E muitas vezes a gente cria isso juntos. Eu fico fazendo isso com o meu relacionamento e o meu relacionamento fica fazendo isso comigo. A gente entra naquela simbiose. Destrui e descrio todas as simbioses dos meus relacionamentos pod e poc. Já aproveita e já leva essa aí também, tá? Destrui e descrio todos os meus relacionamentos. Todos os dias nós deveríamos fazer isso, e a gente deveria ter aprendido isso na escola, mas a gente não aprendeu, porque essa realidade, na verdade, traz a gente no piloto automático, né? Mas todos os dias a gente pode fazer uma ferramenta que é eu destruo e descrio tudo que eu fui ontem. Eu destruo e descrio tudo que eu já fiz, já pensei sobre mim, sobre meu corpo, sobre minha relação com a minha vida, sobre meus relacionamentos, relacionamento de casal, relacionamento com a família, relacionamento com pares, relacionamento com professores, relacionamento com parceiros, colegas de trabalho. Destruo e descrio todos os meus relacionamentos, pod e poc. Pod e poc é uma varinha mágica que vai lá e faz assim, ó, explode a crença. Tá, Paula, por que é legal eu destruir e descriar o meu relacionamento comigo mesmo, meus relacionamentos e tudo mais? Porque nesse momento, quando eu faço essa ferramenta, ela é uma ferramenta energética, inclusive, muito poderosa. Primeiro, eu mudo a minha vibração. Segundo, eu abro espaço dentro de mim para construir algo novo. Todos os dias, gente, a gente deve construir algo novo. A gente está nessa vida para evoluir o tempo inteiro. A gente está nessa vida para ver coisas novas. Só que quando eu estou viciada num ponto de vista, quando eu estou viciada numa forma de funcionar, e que a maioria das vezes, se não todas as vezes, nem funciona para mim, porque eu aprendi esse funcionamento no piloto automático do planeta, o que acaba acontecendo? Eu não tenho espaço para ver coisa nova. Eu não consigo nem olhar do lado e enxergar. Às vezes o negócio tá ali diante do meu nariz, o negócio massa pra caramba, inclusive de um relacionamento. Às vezes tem um relacionamento que é super legal, tem um monte de presente pra te dar, mas você não consegue reconhecer os presentes que esse relacionamento tem pra te dar, porque você tá dentro de uma caixinha. Você tá totalmente viciada em olhar aquilo. Então, enquanto eu não saio desse julgamento, desse auto-julgamento, enquanto eu não me percebo como ser infinito que eu sou, enquanto eu não sou misericordiosa comigo, com a minha história, com a minha essência, e até mesmo, por que não? Conversar com o meu corpo e perguntar, corpo, como você quer se parecer? Você já se perguntou? Você já fez uma conversa profunda com o teu corpo para perguntar como ele quer se parecer? E por que ele está se parecendo como ele se parece que você não está gostando? Se você troca uma ideia com o teu corpo, de repente o teu corpo vai falar assim, eu quero ser gordinha por enquanto, para mim funciona ser gordinha. Não funciona não ser gordinha. Aí você vai trocando ideia com o teu corpo, mas por que está funcionando ser gordinha para nós nesse momento? Aí teu corpo de repente vai te falar, olha, porque eu tô precisando me sentir pesada aqui, porque a impressão que eu tenho é que se eu não ficar pesada eu vou ter que morrer, porque eu não dou conta de ficar aqui. Ah, interessante. Aí de repente você pode buscar uma ajuda. Pode buscar uma sessão, pode buscar uma terapia, pode buscar uma constelação, pode buscar um workshop dia 25. Percebe? Corpo. Essa dor que eu tô sentindo aqui, 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 essa doença, aqui. O que essa doença quer trazer pra mim de presente? O que você quer dizer com essa doença agora? Corpo, que presentes eu ainda não reconheci sobre tudo isso? Isso é ser vulnerável, isso é ser permissão. Vamos voltar nos 5 elementos ali? Então, quando eu sou vulnerável, eu estou olhando pra mim com a minha essência.
Eu tô pagando os meus próprios micos e dando risada de mim. Isso é ser vulnerável. Eu tô baixando a minha guarda, eu tô baixando a minha barreira. Tô baixando as máscaras, tirando as máscaras. E tô me permitindo ser quem eu realmente sou. A permissão tem a ver com isso também. A permissão, na verdade, ela também é uma ferramenta. A permissão tudo é apenas um interessante ponto de vista. Então, quando você olha alguém, né, uma blogueira, uma pessoa que você conhece, alguém que está malhando bastante, fazendo dieta, um médico que faz várias cirurgias, etc. Quando você quer fazer algo nesse sentido, quando o teu marido quer fazer algo nesse sentido, etc. Nesse momento você reconhece, isso é apenas um interessante ponto de vista. Um interessante ponto de vista do outro, um interessante ponto de vista meu mesmo. Aí você pode se perguntar, verdade, esse ponto de vista ele realmente funciona para mim? Essa pergunta é incrível, tá? Verdade, esse ponto de vista, primeiro você reconhece que é um ponto de vista, interessante ponto de vista esse ponto de vista, interessante ponto de vista esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Depois que você faz umas 4, 5, talvez 10 vezes essa frase, interessante ponto de vista, esse ponto de vista do outro, ou interessante ponto de vista, o meu ponto de vista, interessante ponto de vista, o meu ponto de vista. Quando você faz isso, você vai baixando a guarda, você vai abrindo espaço, e aí você pode se perguntar, verdade, esse ponto de vista realmente funciona pra mim? Ele faz sentido pra mim? De repente você fala, meu, nada a ver, cara. O que eu tô querendo fazer? Essa dieta, por exemplo, que não faz nem sentido pra mim. Acho que foi o ano passado, mais ou menos por essa época. Não, foi em outubro, mais ou menos. Eu conheci a acho que era biorressonância, se eu não me engano. Um exame que você faz, que você vai segurar potinhos, frasquinhos, que tem alimentos, tipo de cápsula, tipo de essências, extraordinário o exame, muito legal, muito legal. Você vai lá, você segura e aí você faz uma medição através de um aparelhinho lá, o profissional que é a doutora Carla maravilhosa faz para poder ver se é compatível com o teu corpo ou não. Aquele tipo de alimento, aquele tipo de medicamento, aquele tipo de óleo essencial, de cheiro, de várias coisas, né, de metais, etc, etc, tá bom. E aí até ela ensina a fazer o O-ring, depois eu vou ensinar a fazer o O-ring para vocês, mas é para eu também fazer o teste para ver se aquele alimento é compatível ou não comigo. Esse exame e essa forma de tratamento para mim foi a coisa mais grandiosa que surgiu, porque finalmente eu encontrei algo que era personalizado de verdade. Porque se a gente fala, tireoide não pode comer castanha, quem tem problema de tireoide não pode comer castanha, não pode comer brócolis, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não. Um médico diz, aí outro médico diz, quem tem problema de tireoide deve comer verduras escuras, verde escuras e deve comer nuts, porque os nuts eles regulam não sei o que lá. Eu falo, cara, em qual que eu devo acreditar? Aí eu encontrei uma nova forma de olhar pra mim através de Axis e através desse outro exame. A forma é, corpo, o que você quer, o que faz sentido pra você hoje, o que vai te nutrir mais agora. Percebe? Interessante ponto de vista, todos esses pontos de vista. Que ótimo, nem o exame mais faz sentido pra mim, porque o exame tem que fazer a cada 3, 4 meses mais ou menos. Grandioso o exame me levou para um caminho de autopercepção incrível, extraordinário, mas ele não funciona mais pra mim. Porque pra mim não funciona eu ficar com restrição de 3, 4 coisas ou 10 coisas ali em relação àquilo que a gente percebeu. Isso aqui é uma lista de pode, isso aqui é uma lista de não deve muito, essa lista é uma lista de não pode. Mas cara, todo dia meu corpo muda. De repente hoje meu corpo quer chocolate e amanhã ele não quer, amanhã ele quer uma fruta, amanhã depois de amanhã ele só quer salgado e depois de amanhã ele só quer verdura, entende? De repente hoje meu corpo pede um medicamento porque não tá afim de criar uma solução através de uma outra forma. Peraí que deu um tilt aqui no meu negocinho de mão. Pronto. De repente o meu corpo ele tá afim de tomar um medicamento porque hoje por alguma razão ele preferiu dormir um pouquinho mais, ele deu um desconforto, etc, e ele escolheu o medicamento. De repente o meu corpo vai escolher nesse dia não tomar o medicamento, ficar com um pouco mais de desconforto, até ter tempo de fazer uma ginástica, até ter tempo de fazer um alongamento. Então percebe, gente, que grandioso é quando eu pego a vulnerabilidade, a permissão. Aí nós vamos lá para a gratidão. A gratidão é muito simples, mas é muito complexa. Quem aqui tem a capacidade, a coragem de agradecer até as coisas que você gosta de chamar de ruins? Imagine que você abrisse espaço no seu coração, através da permissão e da vulnerabilidade, para agradecer tudo e qualquer coisa. Para receber de tudo e qualquer coisa. Eu acredito que praticamente todos vocês que estão aqui, ou que vão assistir essa live depois, já ouviram o mantra de Axis. O mantra de Axis diz, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo. Tudo. Não é o que eu quero. Eu só quero que venha pra mim com facilidade, alegria e glória. Isso, faz até uma listinha. Não é disso que se trata.
a verdadeira permissão e a verdadeira gratidão que te conecta com todas as possibilidades que o universo tem para te dar, que te conecta com a vibração potente do universo, que é acima de 500 Hz. Tá? Nós precisamos subir a nossa frequência para o universo entender os nossos pedidos. Pede e receberás é uma lei, está na Bíblia, está nos maiores oráculos, aí todos os oráculos espirituais dizem pede e receberás. O principal é a Bíblia, né? Mas pede e receberás tem a ver com você subir a tua frequência. Na verdade, pede e receberás a gente está recebendo o tempo inteiro, mas a gente está recebendo do que a gente está vibrando. Se você está vibrando na não gratidão, se você está vibrando na não permissão, se você está vibrando na explosão, na dor, na preocupação, no medo, você baixa, às vezes abaixo de 100 Hz. Só que o universo ele só reconhece para ele poder te dar as coisas mais grandiosas acima de 500 Hz. E abaixo disso, o que o universo vai te dar? Mais daquilo que você está vibrando. Lembra que a gente falou no começo? A gente cria o tempo inteiro. Através do auto-julgamento, da autopunição, da autocrítica exacerbada e tudo mais, nós estamos criando mais dor, mais doença, mais gordura, ou mais magreza, mais daquilo que a gente não quer mais. Então, praticar tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, sem filtro. Inclusive, Gary Douglas, ele deu uma instrução pra gente começar a praticar 100 vezes por dia. Antes ele falava pra fazer 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite. Agora manda fazer 100 vezes. Por quê? Pra mudar a frequência, pra mudar de verdade a energia, pra começar a fazer a tua mente insana, porque a nossa mente é insana, a nossa mente inconsciente, ela tá o tempo inteiro bugada. Então, a gente precisa ensinar ela que ela pode receber de tudo. Nós precisamos ensinar o nosso corpo que ele pode receber de tudo, receber também do desconforto. Paula, que louco isso, mas como seria se você pudesse receber presentes incríveis do desconforto? A gente pode receber presentes o tempo inteiro, mas para isso nós precisamos estar em comunhão com o nosso corpo e trazendo a gratidão, a permissão, a vulnerabilidade, a honra e a confiança. Você confia em você? Você confia que teu corpo tem tudo o que precisa dentro dele para poder prover para você todos os recursos necessários para você ter uma vida grandiosa? Você confia que os recursos que tem dentro de você, eles são teus e ninguém pode tirar? Você confia que o acesso a esses recursos estão a uma profunda respiração, talvez um fechar de olhos, que faz você se reconectar absolutamente com a sua essência? Gente, respirar, fechar os olhos e respirar, contemplar a respiração, fazer aquele processo que a gente falou de agradecer, né? Querido corpo, vai agradecendo parte por parte do teu corpo. Isso faz com que a gente se lembre que a gente é grandioso e que está tudo dentro de nós. Olha que lindo que é isso. Como seria a partir de hoje você começasse a praticar isso? E quando você faz, então, quando você passa a confiar no teu corpo, nos teus recursos, quando você passa, sabe, a se acarinhar, a se agradecer, e agradecer as tuas histórias, e agradecer as coisas ruins que acontecem, olhar para elas com a possibilidade de ganhar presente delas. Quando você passa a se permitir, a ser permissão com você mesma, reconhecer que às vezes é só um interessante ponto de vista e até mesmo perguntar a verdade, isso funciona para mim, isso não funciona, por que eu estou fazendo isso? De repente você vira a direção e vai para um outro movimento consciente. Quando você começa a poder rir de você mesmo, gente, fazer graça de você mesmo, poder soltar a tua voz sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Abre uma live aí só para você fazer uma live, só para você poder se ouvir, não tá nem aí se alguém vai entrar ou se não vai entrar. Quando você faz tudo isso, você está se honrando. Honra é esse movimento de você olhar e gostar do que vê. Eu me amo, eu me respeito, eu me perdoo, eu me aceito como eu sou. Sim, queridos, me empolguei, né? No fim das contas até passou aqui um pouquinho do tempo, né? Mas eu também entrei um pouquinho depois, então tá tudo certo. Me conta aqui, quem tá aqui comigo até agora, porque valeu a pena a gente ter conversado sobre isso? Valeu a pena, gente, essa live? Ela saiu absolutamente, totalmente, absurdamente fora de tudo aquilo que eu tinha programado, e eu acho que cada vez mais é sobre isso, né? Sobre a gente estar no movimento que se requer, e eu percebi muito que foi muito fluido tudo isso. Claro que eu ontem recebi meus livros novos, que eu adoro, tipo esse, né? O Corpo Serve Pra Você. Eu vim lendo na viagem o Sendo Você Mudando o Mundo. Eu tô muito nessa frequência, tanto é que eu mudei até o nome do workshop, contei pra vocês, né? Agora o nosso workshop do dia 25 agora vai ser Constelando a Minha Relação com o Meu Corpo. Então no workshop do dia 25 a gente vai aprofundar nas questões do porquê que eu tenho peso, porquê que eu adoeço fisicamente, psicologicamente, emocionalmente.
tá? É um workshop que vai ser muito bonito e nós vamos constelar na metodologia PCV, em que todo mundo é constelado. A Manu que conhece, né, essa metodologia, que é a metodologia que a gente já usava no Vida Viva, agora é uma tecnologia mesmo, muito legal, que a gente, de forma online, a gente consegue resolver muitas coisas de forma muito grandiosa, e depois o workshop, inclusive, fica gravado, vocês têm acesso durante um ano, podem voltar lá, podem constelar de novo outros temas, tá? Então é muito legal. E quando você compra o workshop do dia 25, você ganha o do dia 30 que a gente fez, que foi muito incrível, tá? Então, gratidão a vocês. A Manu tá dizendo que precisava ouvir isso. Vou fazer uma foto aqui. A Karina falou que trouxe mais leveza, a Rebeca falou muito bom, né? Olha lá, a Karina falando foi pra mim. Super de encontro com o que eu tava pensando. Gente, a frequência maior, né, ela é muito poderosa. É a sincronicidade que traz a gente pro momento certo, pro tema certo. E se eu tivesse me violentado aqui tentando seguir um script, percebe? Se eu tivesse literalmente, não, eu vou seguir o script porque eu já criei esse script, porque nananana, a gente teria perdido presentes incríveis. E é sobre isso todos os dias. Pare agora de perder presentes, porque você tá dentro de uma forma, de uma estrutura. Saia da forma de estrutura. Se permita sair da forma de estrutura. Fale pra você, eu destruo e descrio toda a forma de estrutura. Eu destruo e descrio toda a necessidade de ficar dentro de uma caixinha. Isso não funciona mais pra mim. E pode POC. Pode falar o pode POC. Pode POC é grandioso, extraordinário. É ele que explode a crença e abre espaço. Tá? E um dia a gente fala mais sobre isso. Inclusive, quem não fez classe de barra de Axis aí, pense na possibilidade de fazer. Inclusive, esse mês eu vou dar classes aqui em Presidente Prudente, tá bom? Quem quiser falar mais comigo depois, tá bom? Gente, gratidão, feliz final de semana, bora viver e praticar essas ferramentas. Ó, lembra de entrar na live, a live vai ficar salva aqui no meu Instagram. Todos vocês que participaram aqui, vocês comentaram, Karina, Ju, eu vou cobrar de vocês, hein? Rebeca, Karina, Marli, Manu, tá? Eu vou pedir o seguinte, que vocês escrevam na live isso que vocês escreveram aqui. Tá? Por que valeu a pena? Quando você escreve lá, mais pessoas chegam para assistir a live. É uma live que vai ficar gravada, então mais pessoas acabam sendo impactadas pelo conteúdo. Gente que às vezes acaba esquecendo de ver. Até sabe que teve a live, mas esquece de entrar para olhar. E aí, conforme vocês escrevem ali, a live sobe. Tá? Vamos fazer uma foto? Vamos fazer uma pix? Tana, tana. Quem quiser daí posta e me marca. 1, 2, 3 e já! Tiki! Ah, a Grazi tá aqui! Chegou no finalzinho, mas participou um pouquinho, né, Grazi? Saudades. Queridos, ó, beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau.